Como eu disse, este tema para mim é, de certa forma, é com muito carinho que eu trato dele, tendo em conta, como disse o Heitor, 20 anos da minha vida foram notariado e agora, em bom rigor, continua a ser, uma vez que também estou no balcão das heranças e divórcios com partilha, onde efetivamente continuamos a fazer notariado. Eu deixei aqui esta curiosidade que, quando da descoberta do Brasil, Pedro Álvares Cabral levava a bordo o Pero Vaz de Caminha. Foi este senhor que efetivamente comunicou, não é? Foi este homem que escreveu ao rei de Portugal, ao Dom Manuel I, a carta do descobrimento da nova terra. O Brasil surgiu assim para o mundo como um ato de notário, o qual é classificado pelos historiadores como a certidão de nascimento do país. Era uma curiosidade, tendo em conta que o que eu estou a partilhar é convosco e é a vós que eu tenho que agradecer pela oportunidade de o fazer. Agora, entrando na estrutura da apresentação, evidentemente, quando nós falamos de notariado, quando falamos de titulação, obrigatoriamente temos que falar da função notarial. Aliás, é o primeiro artigo do Código do Notariado. Quem exerce a função notarial são os órgãos da função notarial, também iremos falar deles, das diversas formas de titulação de factos sujeitos a registro predial, e vamos perceber quais são, e teremos que obrigatoriamente falar do registro predial, uma vez que hoje em dia o registro predial se tornou um registro obrigatório. Então, assim sendo, para que percebamos a função notarial, vamos fazer só uma brevíssima resenha histórica, e sendo que o primeiro documento com a menção de notários data do longínquo ano de 1034, e as primeiras regras disciplinadoras da atividade notarial dos tabeliães remontam ao reinado de Dom Afonso III. A primeira lei orgânica surge em 23 de 12 de 1899, e no ano seguinte, a 14 de 12, surge então a designação de notário. O primeiro Código do Notariado, que foi aprovado pelo Decreto-Lei 15.304, de 2 de abril de 1928, vigorou apenas por 12 dias, sendo que o último Código Notariado e o atual foi aprovado pelo Decreto-Lei 207 de 95 de 14 de agosto, entretanto sofreu várias modificações, nomeadamente o seu artigo 80, que nos vai referir o que é que deve ser celebrado por escritura pública. Este artigo foi drasticamente revogado, sendo que neste momento se limita apenas e só a 4 alíneas. No ano 2004, o Decreto-Lei 26 de 2004, de 4 de 2, consagrou o sistema de notariado português como um sistema de notariado latino e aprovou o Estatuto do Notariado. Então, no notariado do tipo latino, o notário é um oficial público e age de acordo com os seguintes princípios: independência, imparcialidade, é livremente escolhido pelas partes, também presta assessoria às partes, é autor dos documentos, que são documentos públicos, e também pode recusar a prática de determinados atos, sendo que alguns deve mesmo recusá-los. A Lei 155 de 2015, 15/9, também veio aprovar o Estatuto da Ordem dos Notários, e falando então do notariado, em 2004 houve a liberalização do notariado. O notariado que até esta data era público, tinha sido nacionalizado, porque antes também já haveria sido privado, mas em 2004 houve a privatização do notário e surgiu assim então uma nova figura de notário, que passou a revestir uma dupla condição: do oficial público, enquanto depositário da fé pública delegada pelo Estado, que confere autenticidade aos documentos aos quais é atribuída a fé pública, e um profissional liberal, que exerce a sua atividade num quadro independente, imparcial e por livre escolha dos interessados. Isto é, atualmente o notário em Portugal é uma figura híbrida, tem esta natureza pública e privada da função notarial, é inscindível, obrigatoriamente. Inerente à titulação, temos sim,
como eu vos disse, a função notarial, que se destina a dar forma legal e conferir fé pública aos atos jurídicos extrajudiciais. Há quem diga que quanto mais notário, menos o judicial. Com a função notarial propriamente dita, consagrada assim no artigo 1º do Código Notariado, pretende-se alcançar dois objetivos, que são dar forma legal e conferir fé pública aos atos jurídicos extrajudiciais. Dar forma legal consiste em formalizar um ato ou negócio jurídico, algo sempre necessário, visto que tem que, obrigatoriamente, revestir uma forma externa que o torne cognoscível. Atribuir fé pública traduz-se naquilo em que a lei considera bastante para merecer a confiança pública, para que todos possam confiar na veracidade do que se acha consignado pela entidade que goza desse crédito. Há quem entenda que as novas entidades tituladoras não têm fé pública. Independentemente de terem ou não terem fé pública, os documentos por elas autenticados têm fé pública, pois servem como meios de prova e até como títulos executivos de acordo com as regras processuais. No que toca a órgãos da função notarial, temos, desde logo, o órgão próprio da função notarial, não tenhamos dúvida, é o notário. E o notário, o que é que compete fazer ao notário? Em geral, redigir o instrumento público conforme a vontade dos interessados, o qual deve indagar, interpretar e adequar ao ordenamento jurídico, esclarecendo o seu valor e alcance. Isto mesmo é o que nos vem dizer o artigo 4º do Estatuto do Notariado e do Código do Notariado. E, em especial, lavrar os atos referidos no número 2 do artigo 4º do Código Notariado. Então, o notário tem, assim, um dever de prestar assessoria às partes, dever este que está consagrado no artigo 1º, número 2 do Código Notariado, também cumprindo o princípio da legalidade consagrado nos artigos 11º do Estatuto do Notariado, 173 e 174 do Código Notariado, o notário deve recusar a prática de atos que forem nulos, não couberem na sua competência ou se pessoalmente estiver impedido de os praticar, bem como sempre que tenha dúvidas sobre a integridade física das faculdades mentais dos participantes. Isto que o notário deve fazer, as novas entidades tituladoras também o devem fazer, porque se aplicam as mesmas regras. Porém, não pode recusar a sua intervenção com fundamento na anulabilidade ou ineficácia do ato, devendo, no entanto, advertir os interessados da existência do vício e consignar essa advertência no instrumento. Ou seja, imaginem que vamos fazer o notário vai celebrar uma escritura pública de compra e venda em que o objeto da compra vai ser um prédio rústico, que aí no Brasil se diz um rural, em que são 2 os compradores e quem está a vender é 1, isto é, vai haver um aumento de compartes. Para que este ato seja possível, carece obrigatoriamente de um parecer favorável da Câmara Municipal da situação do imóvel. Se não obtiver este parecer, este ato é nulo. Se é nulo, o notário não o pode realizar, terá que o recusar obrigatoriamente. Coisa diferente é, imagine que quem está a vender, a pessoa que está a vender é casada, para aquela venda carece obrigatoriamente, a nossa lei civil vem nos dizer isso, do consentimento do cônjuge para que possa proceder àquela venda. Se o cônjuge não estiver presente, não impede que aquela escritura seja realizada. No entanto, vai ter que ficar consignada naquela escritura que aquele ato é anulável por falta do consentimento do cônjuge, mas não vai ser recusado. Bem? Então, como eu disse, o notário exerce a sua função em nome próprio e sob sua responsabilidade com respeito pelos princípios da legalidade, autonomia, imparcialidade, exclusividade e livre escolha. É daqui que se infere o sistema de notariado latino. Apenas excepcionalmente podem outras entidades praticar atos notariais e, por isso, são denominados órgãos especiais. E a elas é que se refere o artigo 3º, número 1 do Código Notariado. Entre os órgãos especiais destacamos nomeadamente os agentes consulares, cuja competência é definida pelo regulamento consular,
e as entidades a quem a lei atribua em relação a certos atos a competência dos notários. É isto que nos interessa e era isto que nós iríamos falar. Estas entidades são os conservadores, oficiais de registro, advogados, solicitadores, entre outras. Assim sendo, a norma habilitadora, para que seja possível exatamente exercerem estas funções notariais, consta do artigo 38 do Decreto-Lei 76-A/2006. Sim? Então, deixa eu abrir um primeiro asterisco aqui, que eu acho que é para o pessoal pegar aqui o fio da meada. Então, no sistema português, vamos lá, como diz o nosso querido presidente Kikunaga, calma, vamos com calma. Bom, então, você está me dizendo que em Portugal existem outros entes que titulam, não só o notário, né? Advogados, solicitadores. Também então, existem há outros profissionais que têm essa competência para titular. Sim, estas que nos interessam tratar aqui são os advogados e os solicitadores. Também há as câmaras de comércio, mas que nós não vamos tratar. E também há outras entidades com competência para titular e que também nós não vamos tratar. Nós vamos falar exatamente dos advogados e solicitadores, porque eles podem efetivamente titular estes negócios, podem... Heitor? Oi. Efetivamente, eles podem titular estes negócios através de um documento particular autenticado. E é desse documento que nós vamos falar e é sobre eles que nós vamos falar, está bem? Mas a abertura para que estas entidades o possam fazer vem exatamente do Código do Notariado. Entendeu? Heitor? Sim. Eu acho que essa era o primeiro do seu evento, acho que era o primeiro conceito aí que ia causar em espécie. Aí tenho certeza que tem muito colega aí que está pensando, falando, mas como assim advogado faz escritura lá? Enfim, né? Então, calma que tem mais, mas a palestra está ótima. Heitor, desculpa, advogado e solicitador não faz escrituras. Isso é da competência exclusiva dos notários. Advogados e solicitadores fazem, elaboram, realizam documentos particulares autenticados. Mas esta abertura, para que seja possível, vem exatamente do nosso Código do Notariado. É por aqui que criou essa abertura, sendo que depois a lei veio, esta lei 76A, veio exatamente atribuir essa competência para que conservadores, oficiais de registro, advogados, solicitadores, pudessem autenticar estes documentos particulares, bem como fazer reconhecimentos, traduções, certificados de traduções, públicas formas. A norma que veio dar esta competência foi essa. Claro que quando nós pensamos em reconhecimentos e em termos de autenticações que não os que titulam atos sujeitos a registro predial, isto tem também aqui um adicional de segurança. Eles têm que haver um registro que é para dar a validade a esse reconhecimento. Sem esse registro na ordem, o reconhecimento não é válido. Claro, quando nós estamos a falar dos documentos particulares autenticados, a condição de validade é outra, é o depósito desse documento, mas mais à frente iremos falar disso. Este decreto 76A não só atribui competência a estas entidades, como também foi através dele que se iniciou ou que se deu continuidade, uma vez que o iniciar, há um decreto lá atrás de 93 que iniciou esta simplificação, no que toca à formalização dos atos. Este Decreto-Lei 76A veio tornar facultativas as escrituras dos atos da vida da sociedade. A partir desta data, deixou de ser necessária uma escritura de uma cessão de cotas, de um aumento de capital. Estás-me a conseguir ouvir? Vocês estão a ouvir?
Sim. Sim? Pronto. Então, estas entidades que já lhe tinham sido atribuídas competências para autenticar documentos particulares, viram as suas competências reforçadas por este artigo 22 do Decreto-Lei 116/2008. Este Decreto-Lei, que aprovou medidas de simplificação, desmaterialização e eliminação de atos e procedimentos no âmbito do registro predial e atos conexos, veio permitir que os atos que importem reconhecimento, constituição, aquisição, modificação, divisão ou extinção dos direitos de propriedade, usufruto, uso e habitação, superfície ou servidão sobre coisas imóveis, só sobre coisas imóveis, podem também ser celebrados por documento particular autenticado. Esta lei é que veio permitir que factos sujeitos a registro predial possam também ser celebrados por documento particular autenticado, reforçando as competências atribuídas àquelas entidades pelo artigo 38. Claro que lhe veio impor uma condição de validade, que é o depósito eletrónico e que mais à frente nós iremos falar. Então, como eu vos disse, há um decreto-lei que está lá atrás, o 255/93 de 15 de julho, foi este decreto-lei veio permitir a transmissão de imóveis destinados à habitação mediante documento particular. Foi aqui, no meu ponto de vista, que se iniciou efetivamente esta simplificação, porque com este decreto-lei passou a ser possível, embora em impressos próprios, onde se fazia aquilo, eram impressos com quadrículas, mas que efetivamente não podia ser, tinha que ser feito sem emendas ou rasuras, sob pena do registro não ser qualificado como definitivo, que era o pretendido. Este decreto veio já impor que o registro destes imóveis destinados a esta habitação, onde interviesse uma instituição de crédito, passasse a ser já um registro obrigatório. Também esta instituição de crédito era responsável pela promoção do registro. Também esta instituição de crédito era ela que era responsável pela entrega dos impostos ao Estado. Isto tudo é o que passou a acontecer no 116, mas passou a ser imposto a outras entidades. Este decreto-lei caiu em desuso, se calhar pela forma como ele era, mas o que é certo é que ele ainda se mantém em vigor. Posteriormente, e neste âmbito da simplificação, surgiu o procedimento especial de transmissão, oneração e registro imediato de prédios, vulgarmente conhecido por Casa Pronta. Este procedimento é tramitado nas conservatórias do registro predial, é público, sendo que há quem entenda que isto é uma concorrência desleal. Se calhar eu não concordo assim tanto, porque também no ensino nós temos o ensino público e o ensino privado. Cada pessoa depois vai optar pelo que lhe interessa melhor. Claro que este procedimento, quanto a mim, tem uma mais-valia, porque na hora é feito o registro imediato, aliás, é assegurado desde logo o princípio da prioridade quando da tramitação deste processo. Claro que este processo, tal como outros, cada um tem a sua particularidade, só pode ser de imóveis descritos na Conservatória do Registro Predial, não se pode fazer de imóveis não descritos, iniciou-se só para prédios urbanos, passou a ser para prédios rústicos e mistos. Primeiro só poderiam intervir instituições de crédito, agora já podem ser outros, no fundo, os mutuantes, e também foi-se alargando a vários negócios. Começou por esta transmissão e oneração, também se pode aqui, através deste procedimento, constituir uma propriedade horizontal, fazer uma divisão de coisa comum, uma permuta, foi alargando o objeto deste procedimento. Posteriormente surgiu o balcão das giranças e divórcios com partilha. Através deste balcão, tanto num como o outro, o objetivo é, num local, num único momento, titular, cumprir as obrigações fiscais inerentes e proceder ao registro. Esta é a função de um e do outro procedimento. No balcão das giranças e divórcios com partilhas realizam-se habilitações de herdeiros,
simples ou com registros, habilitações e partilhas de heranças e partilhas do património conjugal, em conjunto com o processo de divórcio ou separação de pessoas e bens, por mútuo acordo, ou em ato posterior. Quando estamos a falar destas partilhas, estamos sempre a falar por mútuo acordo, só são possíveis as que são por mútuo acordo. Posteriormente surgiu então o Decreto-Lei 116, 2008, que, como vos disse, aprovou medidas de simplificação, desmaterialização e eliminação de atos e procedimentos no âmbito do registro e conexos. E este decreto-lei é que veio, no fundo, criar um marco na titulação. Assim, desde 1 de janeiro, data em que este decreto-lei entrou em vigor no que toca à titulação, pois ele teve várias datas para entrar em vigor, por exemplo, tornou o registro obrigatório, isso foi logo em julho, e quanto à titulação, só entrou em vigor a 1 de janeiro de 2009 e que mudou a forma de titular os factos sujeitos a registro predial. Então, com este decreto-lei e sem prejuízo de atos de titulação realizados nas conservatórias do registro predial e civil, através destes procedimentos simplificados, no âmbito dos balcões Casa Pronta e do balcão das heranças e divórcios com partilha, a par da escritura pública, que é da competência exclusiva dos notários, surgiu uma nova forma de titular factos sujeitos a registro predial. Surgiu então o documento particular autenticado, que é conhecido no cotidiano jurídico por DPA. Tudo se alterou a partir desta data, passando a mesma titulação a poder ser efetuada por outras entidades que não apenas os notários, designadamente por advogados e solicitadores, o que levou alguns autores a referir-se ou a tratar isto como se tratasse de uma desformalização. Não concordamos, porque efetivamente não se tratou de uma desformalização. A forma continuou, só que a forma passou a ser outra. Passou, além de escritura pública, passámos a ter os procedimentos simplificados e passámos a ter DPAs, documentos particulares autenticados. E as entidades também passaram a ser outras. Além da escritura pública, que é intrínseca a notários, sempre que nós falamos em escritura pública só podemos pensar em notários, passou-se a dispor de outras formas, ou seja, o DPA, o documento particular autenticado, que foi alargado a outras entidades. Os conservadores oficiais também podem elaborar um DPA no âmbito do registro predial e advogados e solicitadores, e também passámos a ter os procedimentos simplificados, que é da competência dos conservadores e dos oficiais de registro. Assim sendo, até 1 de janeiro, que em geral os atos eram celebrados por escritura pública, passaram a poder ser além dos procedimentos simplificados, por escritura pública ou por documento particular autenticado. Fernanda. Então passámos a ter nas conservatórias do registro civil e predial, que são organismos públicos em Portugal, os procedimentos simplificados. Nos cartórios notariais, que são privados, a poder realizar por escritura pública ou por documento particular autenticado. Fernanda, você me ouve? Ouço. Ah, sim, porque os slides não estavam passando. Agora, só agora que foi, nós estamos no slide titulação. 12, perfeito. Sim. Sim, e estava a te explicar que depois disto tudo, não é? As formas passaram a ser outras e as entidades também outras. Então, nas conservatórias, que são públicas, realizam-se os procedimentos simplificados. Nos cartórios notariais, que são privados, estes atos podem-se realizar através de escritura pública ou documento particular autenticado. Nos serviços de registro, advogados e solicitadores têm que titular através do documento particular autenticado, está bem? Sendo que os cartórios, os notários, obviamente optam pela escritura pública e os serviços de registro têm os procedimentos simplificados, mas nada impede que não possa ser feito, está bem? Então, este Decreto-Lei 116/2008
passou a tornar as escrituras facultativas, não é? O artigo 80 do Código do Notariado, como eu disse, foi drasticamente revogado. As alíneas praticamente deixaram de existir. Mas formalizar um negócio continua a ser sempre algo imprescindível, como já vos disse, que daí o legislador não colocar de lado a formalização dos atos, atribuir sim, como nós já vimos atrás, competência a outras entidades para os fazer, e tornou as escrituras facultativas. E daí o artigo 80 se tornar quase inexistente. Mas, apesar de atribuir competências a outras entidades, manteve as mesmas regras. Aquela parte que eu vos disse, que competia ao notário, inclusive tendo em conta o princípio da legalidade, recusar atos, também estas entidades têm que o fazer, se não couberem, exatamente se estiverem impedidos de os fazer, se forem atos nulos, têm que respeitar as mesmas regras que os notários. Ainda mais, houve aqui um adicional de segurança. Este termo de autenticação, este DPA, este documento particular autenticado, para ser válido, tem aqui um adicional de segurança. Tem que haver o depósito, como nós vamos perceber. O termo de autenticação, o DPA vai ter 3 momentos, mas este adicional de segurança é exatamente o depósito. Se não houver o depósito, este documento não é válido. Também tem a mesma disciplina, aplica-se na mesma o Código do Notariado e também lhe impôs os mesmos deveres. Aliás, se calhar mais da verificação, da qualificação, da comunicação destas obrigações, destas obrigações fiscais, que eu já falei da outra vez. Importa-me referir que aos documentos particulares, efetivamente, se aplicam as mesmas regras que às escrituras, mas as pessoas nunca se podem confundir com elas. Esta é a regra essencial. E as pessoas, os outorgantes, têm que estar cientes que estão a outorgar um documento particular autenticado e não uma escritura, está bem? Se estão perante um advogado ou um solicitador, eles nunca podem estar a outorgar uma escritura, estão sempre a outorgar um documento particular autenticado. Então, o que é que pode ser titulado por escritura pública? Tudo. Podem ser celebrados por escritura pública todos os atos que as partes queiram que revista esta forma. Já por documento particular autenticado, não pode ser, só podem ser aqueles atos cujo objeto sejam imóveis, senão já não podem ser titulados por documento particular autenticado. Numa escritura pública, eu posso fazer a compra e venda de um imóvel, mas eu também posso fazer a compra e venda de uma peça de arte ou de um lençol, que não é obrigatório que seja por escritura pública, mas eu posso fazer porque a lei assim me permite. Daí que, se calhar, estas novas formas de titular que apelidam de uma alternativa à escritura pública, não. A escritura pública acaba por ser sempre a alternativa a toda a titulação. A escritura pública é a escritura pública e é exclusiva dos notários. A única coisa, e este artigo 80 que eu já vos referi, que foi drasticamente revogado, o que se mantém em vigor é apenas isto. Os notários, ou melhor, apenas é exigida a escritura pública para as justificações notariais, sendo que, atualmente, também nas conservatórias, também há processos de justificação. Por isso, não há esta exclusividade em termos de notários. Sim, o segundo ponto pode-se entender que é exclusivo, se uma coisa foi feita por escritura, também tem que ser alterada ou revogada ou retificada por escritura pública. Mas até aqui há uma exceção e já há um parecer do IRN, por exemplo, quando estamos a falar de uma modificação de uma propriedade horizontal. Ela pode ter sido celebrada por escritura e posteriormente pode ser alterada ou através de um procedimento na casa pronta ou por um documento particular autenticado. Mas a regra é esta, tudo que importe revogação, retificação, alteração, se foi por vontade das partes por escritura pública, tem que ser alterada por escritura pública. Outra exigência da escritura pública, as habilitações de herdeiros.
que também, em bom rigor, não é exclusivo, não tem que ser exclusivo por escritura pública, podem ser realizadas no âmbito do balcão das heranças. Também os atos de constituição das associações podem ser feitos na associação na hora. Pronto, isto, em bom rigor, neste momento, os notários têm como exclusivo deles os testamentos, as procurações ditas irrevogáveis, ou seja, aquelas procurações que são celebradas no interesse do procurador e que não pode ser revogada sem o seu consentimento, e pouco mais. Agora, passando então, vamos caracterizar um bocadinho, já que estamos a falar de escritura pública, quem tem competência para celebrar a escritura pública, apenas só o notário. Quando falamos de escritura pública, é o notário que elabora o documento, o original fica arquivado no cartório, o cartório constitui um arquivo público, a escritura pública obedece a um rigoroso procedimento, é redigida em língua portuguesa, tem que se observar a simultaneidade da presença de todos os intervenientes, há um controlo da identidade das partes, a validade da sua representação e a legalidade do ato. No que toca ao documento particular autenticado, quem tem competência são os notários, como eu já vos disse, os conservadores, oficiais de registro, advogados e solicitadores. É estas normas que vêm atribuir esta competência, sendo que um DPA, um documento particular autenticado, é diferente de um termo de autenticação tradicional e tem estes 3 momentos, que só com estes 3 momentos é que um documento é válido e produz os seus efeitos e que serve para titular um facto sujeito a registro. O primeiro documento, há o documento particular, que é outorgado e assinado pelas partes, e isto é da responsabilidade exclusiva das partes. Claro que o advogado ou o notário, se o fizer, ou até no registro, o advogado, o solicitador, também ele deve prestar aqui uma assessoria, porque efetivamente é aqui no próprio documento onde fica consignado, onde está plasmado o princípio de legitimação de direitos, que nós percebemos que eu só posso transmitir um direito se ele estiver registado definitivamente em meu nome, isto depois de 1 de outubro de 84, e devo consignar no instrumento que efetivamente o prédio está descrito e está registado a favor. Esta consignação é exatamente aqui no documento particular que vai, e as pessoas, para fazerem isso, claro que têm que ter conhecimentos jurídicos, por isso é de todo aconselhável é que quem vai fazer o termo de autenticação, quem vai, no fundo, elaborar este documento particular autenticado, que auxilie as partes e que o faça. O segundo momento, aqui sim, é da responsabilidade exclusiva do titulador. Aqui é que está a parte onde ele, diremos, que pode brilhar, se é que o poderá fazer, mas é aqui neste termo de autenticação que vai identificar as partes, que vai aplicar tudo, como nos diz o Decreto-Lei 116, tudo que é inerente aos negócios jurídicos. Por exemplo, se nós estivermos a falar de uma compra e venda de um bem, de um imóvel, de um prédio urbano, obrigatoriamente tem que ser exibida a licença, tem que ser cumprido aquelas menções que constam agora por causa do branqueamento de capitais. Em bom rigor, essas menções, se já constarem no documento particular, já não vão constar no termo, mas o titulador tem que ver se elas são efetivamente cumpridas, tem que ser, por exemplo, no caso destes prédios urbanos, também tem que ser apresentado a ficha técnica de habitação. Todos estes documentos inerentes é aqui que vai constar os impostos, tudo isto vai fazer parte do termo de autenticação. E o terceiro momento é que já pode ser feito, como alguém diz, sozinho, que é o momento em que vai ser feito o depósito deste documento para lhe dar esta validade, esta condição de validade. Este documento particular, além do depósito do documento particular, também são arquivados os documentos instrutórios. E aqui surgem muitas dúvidas. Estes documentos instrutórios que devem ser depositados, apenas devem ser depositados
os que são arquivados. E qual é esta regra para o arquivo destes documentos? O Código do Notariado vem nos dizer que a regra é que todos os documentos instrutórios são arquivados, exceto se a lei disser diferente. Por exemplo, se nós para titular precisamos da certidão do registro predial, da certidão da matrícula do prédio e precisamos da certidão do teor matricial da matriz. Estes documentos, o Código do Notariado vem nos dizer que são exibidos. Se são exibidos, eu não os vou arquivar. Se não os vou arquivar, também não os vou depositar. É esta a regra. Também no documento particular e aqui no termo de autenticação, será necessário explicar às partes não só o conteúdo do documento do termo de autenticação, como também do conteúdo do documento particular. As pessoas têm que perceber o alcance deste documento, têm que perceber o que é que está em causa, o que é que efetivamente está ali a ser titulado, diremos assim. E depois também nem só, também têm que ficar cientes que esta validade deste documento fica dependente deste depósito, que é condição de validade. Isto também é consignado no termo e que faz parte, sendo que só com estes 3 momentos é que nós temos um documento particular autenticado, está bem? Assim sendo, vamos então caracterizar uma escritura pública e um DPA. A escritura pública é a única forma de titular determinados atos jurídicos, é da competência exclusiva dos notários. O notário é o autor do documento, é subscrito pelas partes e por ele próprio, está sujeito a um regime especial de conservação e obedece a um rigoroso procedimento. O DPA é da autoria das partes, não é da competência exclusiva dos notários, também tem um regime especial de conservação, obedece igualmente a um rigoroso procedimento. A validade da autenticação está dependente de um depósito eletrónico que não depende das partes. Este depósito eletrónico cabe ao titulador fazê-lo, mas sem ele não há DPA. Assim sendo, então passamos ao registro predial, uma vez que o título é essencial, porque o conhecimento do facto fica circunscrito às partes pelo título, e o registro serve mesmo para publicitar o conteúdo desse documento e torná-lo oponível perante terceiros. Torna-se relevante dizer que em Portugal, e o que eu tenho conhecimento no Brasil, tem que ser assim. Nós precisamos, no Brasil, para haver a transferência da propriedade, precisamos do título e do registro. Certo, Heitor? Certo. Em Portugal, não. Em Portugal, o registro é declarativo. Apenas é constitutivo no caso das hipotecas. Isto quer dizer que a transferência da propriedade deu-se com o título. Dá-se por mero efeito do contrato, com um contrato válido, que neste caso, se estamos a falar de imóveis, tem que ser válido formalmente, tem que ser feito por uma daquelas, no fundo, por uma daquelas opções, daquelas formas, seja através de um procedimento simplificado, seja através de uma escritura pública, seja através de um documento particular autenticado, está bem? Assim sendo, o registro acaba por cumprir uma das suas funções essenciais, que é publicitar a situação jurídica dos prédios, tendo em vista a segurança do comércio jurídico imobiliário. Em termos de registro, temos 3 datas de extrema relevância. 1 de outubro de 84, em que o registro se tornou indiretamente obrigatório. Isto quer dizer, imagina que eu adquiri um imóvel depois desta data, né? Se eu a seguir o quero vender, obrigatoriamente eu tenho que o registar a meu favor para que o possa vender. Daí o dizer o indiretamente obrigatório. Se efetivamente eu não vou fazer nada, não há esta obrigação do registro, está bem? 21 de julho de 2008, que isto teve a ver com aquela data ou com aquele decreto-lei 116 de 2008 que eu vos falei, o registro
registro passou a ser diretamente obrigatório. Aqui, este registro tem prazo para ser feito, não há um verdadeiro processo contraordenacional. O que há aqui, para mim, a combinação maior é esta oponibilidade que o registro nos dá, é este mostrar ao mundo que nós temos aquele direito, que ele existe e que está oponível perante terceiros, mas por rigor, há uma sanção pecuniária. Se for registado fora deste prazo dos dois meses, e se estivermos a falar de registros obrigatórios, porque há factos sujeitos a registro que não são obrigatórios e não têm prazo, por exemplo, a hipoteca também não é um facto sujeito a registro obrigatório, logo não há prazo. Mas estamos a falar de uma compra e venda de um imóvel, ele tem 2 meses para proceder ao registro, após a data do facto da titulação. Quem tem que promover este registro é o titulador. Se não o fizer dentro deste prazo dos 2 meses, imagina, se o registro custa 250 euros, vai fazer fora de prazo, vai pagar 500 euros, vai pagar um momento, não é em dobro, porque o que é que nos diz? Esta sanção terá que pagar em um momento igual ao que seria devido se não houvesse redução ou, por exemplo, se estamos a falar de um prédio rústico, de um prédio rural, que a compra foi um valor inferior a 10.000 euros, obrigatoriamente este registro vai custar 87,5, vai ter uma redução em 65%. Mas se ele for feito o registro fora de prazo, ele vai pagar na mesma os 87,5, que é a redução, e vai pagar os 250 euros, que era o que teria que pagar se não tivesse que redução, está bem? Então, 1 de janeiro, como eu vos disse, representou um marco na titulação e um marco para quem titula, porque veio impor ao titulador esta obrigação do pedido de registro. E é apenas e só a obrigação do pedido de registro e não a obrigação de resultado. Claro que o titulador não pode, como já vimos, titular atos nulos, não pode fazer determinadas coisas e tem que também cumprir para que o título seja válido, formal e substancialmente, mas por algum motivo, imagino que o senhor conservador acha que precisa ou carece de mais um documento. E o titulador não está a conseguir obter. Ele não tem que ter esta obrigação de resultado, o registro não tem que ser definitivo, está bem? Mas tem esta obrigação de pedido. Assim sendo, podemos concluir que a função notarial é absolutamente necessária para dar a conhecer a existência de negócios jurídicos sobre imóveis. O registro predial, cabe ao registro predial, é ele que compete dar publicidade aos factos sujeitos a registro e para que os mesmos sejam oponíveis perante terceiros. Que há várias formas de titular os factos sujeitos a registro predial, sejam elas escrituras públicas, procedimentos simplificados, documentos particulares autenticados, cada uma com as suas particularidades e limitações. Por exemplo, se nós falarmos de escrituras públicas, que é da competência exclusiva do notário, o notário só pode realizar uma escritura pública em termos de serviço externo, não o pode fazer fora do concelho onde está situado o seu cartório. Pode atender qualquer pessoa de qualquer parte e elaborar de qualquer, não há competência territorial, mas para ele prestar um serviço externo só pode ser dentro do concelho que está o seu cartório. Os procedimentos simplificados também têm regras, por exemplo, na casa pronta não se pode fazer um título de um prédio não descrito na conservatória, obrigatoriamente o prédio tem que estar descrito na conservatória. No balcão das heranças, se nós falarmos de uma partilha de herança, obrigatoriamente o objeto da partilha tem que ser um bem sujeito a registro, ou seja, um imóvel, um veículo automóvel, uma participação social, obrigatoriamente tem que fazer parte de um bem sujeito a registro. Se estivermos a falar já de uma partilha do património conjugal, já não há estas limitações, mas também tanto um como o outro estão impedidos e não podem fazer serviço externo, tá bem? Por isso, cada um tem as suas particularidades. Quando falamos de documentos particulares autenticados,
obrigatoriamente, o objeto só pode ser titulado por documento particular autenticado se do objeto fizer parte um imóvel. Daí, cada um com as suas particularidades e limitações, cabe à pessoa escolher qual é o procedimento ou o que quer fazer para efetivamente formalizar aquele negócio jurídico. Uma vez escolhido, se for ao notário, ele pode celebrá-lo através de escritura pública ou documento particular autenticado. Se for na conservatória, será sempre um procedimento simplificado, ou então, se for num balcão do registro predial, pode ser também através de um documento particular autenticado. Se escolher um notário ou um advogado ou um solicitador, obrigatoriamente tem que ser feito por documento particular autenticado. Assim sendo, temos então várias entidades com competência para titular, sejam elas os notários, os conservadores, os oficiais de registro, os advogados e os solicitadores. Posto isto, Heitor, há dúvidas, mas depois deixo para o fim, é isso? Agora a gente precisa falar sobre a escritura eletrônica. Eu se calhar vou continuar e colocas as dúvidas daqui para um bocadinho. Continua. A grande dúvida, uma das dúvidas, né, que a gente tem aqui no Brasil, e sempre nessa percepção de que estamos atrasados na instrumentalização dos negócios jurídicos, né? Como eu até havia previamente encaminhado o provimento do número 100 do Conselho Nacional de Justiça aqui do Brasil. Acho que aí, né, vocês que estão adiantados. A realização das escrituras, né, por videoconferência, de uma forma, até por conta da pandemia, totalmente digital. E então, agora eu quero que você me responda como é aí em Portugal. Permite-me falar das novidades, tá? Cá estão. Consegues ver? Não, então não, é assim, ainda o não. Estado... Agora foi. Não? Pronto. O estado de emergência impôs significativamente, significativas restrições à prática de atos presenciais, não é? E então, por este motivo, e perante os desafios que se perspectivavam, importa criar, diz o nosso, isto é o que a lei nos diz, que importa criar condições que permitam a prática à distância de atos autênticos. É disso que tu estás a falar. E deixa-me dizer que aí, agora sim, vocês estão mais adiantados, tá? Sim. Assim, então ele diz que permite a distância de atos autênticos, estamos a falar de escrituras, assim como autenticações de documentos particulares e reconhecimentos que exijam a presença dos interessados no ato perante o profissional que os lavra, para que, apesar das limitações existentes, se consiga minorar o impacto da pandemia sobre cidadãos, empresas e demais operadores económicos. Isto é o que esteve na base desta novidade, está bem? Assim, o novo regime vai permitir que conservadores de registro e oficiais de registro, notários, advogados e solicitadores realizem estes atos que, de outro modo, exigiriam a presença física dos intervenientes perante um destes profissionais através de videoconferência. Estás a ver? Estão a seguir a vossa escritura eletrónica. Então, ao abrigo deste regime experimental, conservadores de registro e oficiais de registro apenas realizarão, através de videoconferência, atos relacionados com o balcão Casa Pronta, com o processo de separação ou divórcio por mútuo consentimento e com a habilitação de herdeiros, com ou sem registros. Desde logo ficam aqui de fora as partilhas. Estás a ver? Pronto. Isto ainda cá, ainda não está... E as escrituras ainda não, porque da leitura, sim, a interpretação é essa. Também é possível. O DPA também já a escritura... Olha, nos termos de autenticação também. Eu vou passar para outro slide. Consegues ver? Ainda não. Já está a ver? Tem um delay, né? Tem uma diferença. Tem um delay. Foi?
Agora consegues? Sim. Os atos autênticos, estamos a falar de escrituras e termos de autenticação de documentos particulares relativos a factos sujeitos a registro predial. Estamos a falar dos DPAs. Estão abrangidos pelo regime experimental, mas apenas só a estes atos e só a estes, está bem? Os que determinem a constituição, o reconhecimento, a aquisição, por exemplo, uma compra e venda, os factos que a propriedade horizontal, a hipoteca, a promessa de alienação que lhe foi atribuída a eficácia real, só estes. Isto tudo tem por efeito minimizar, mas em bom rigor já está cá, está numa fase experimental, mas ainda não foi publicado para estar, ainda não se está a operacionalizar, está bem? Ainda não está em prática. Sem previsão? Você já. Porque se a ideia era justamente facilitar por conta dos reflexos da Covid e a notícia que Portugal já está retomando as atividades aos poucos, né, e os índices já são menores do que dos países que estão evoluindo, né, a pandemia, quando é que vão aprovar isso aí, né? Pois, essa parte é que eu não sei, mas se nós acedermos ao nosso site da Justiça, isto já faz parte e à partida já estaria a funcionar, mas não está, ainda não está. Agora é assim, eu também não duvido que cá em Portugal, além da videoconferência, não sei se vocês têm, mas, por exemplo, o nosso cartão de cidadão é o nosso documento de identificação. O cartão de cidadão é composto por duas partes. A parte física, aquilo que tu vês, os dados que tu vês, o teu nome, o número de identificação civil e o nome do cartão de cidadão, a filiação e os números setoriais, o NIF, que é o número de identificação fiscal, o da Segurança Social e o do utente. Além disso, o cartão de cidadão tem uma parte eletrónica, onde nós temos, todos os portugueses, todos os cidadãos têm um certificado digital. Como vês, é fácil assinar digitalmente através do cartão de cidadão. Aliás, há bocado tu perguntaste-me se é possível em Portugal, e os nossos serviços têm apelado mesmo muito a isso, a maior parte dos registros são pedidos online. Quem é que o pode fazer? Estas entidades, os notários, os advogados e os solicitadores. Mas também as pessoas com o seu cartão de cidadão podem pedir este registro online. Aliás, já há uma lei que veio, que efetivamente, por exemplo, imagina, este processo de justificação, isso não pode ser pedido através do predial online. Então, agora saiu uma norma que aqueles pedidos que não podiam ser feitos dessa forma, podiam ser enviados para a conservatória escolhida pela pessoa, eletronicamente, e assinados eletronicamente. Estás a ver? Também é possível. Porque é que isto ainda não está em vigor? Não sei. Então, à espera que acabe a pandemia, ou isto está mesmo para ficar. Sendo assim, eu tenho que concluir desta forma, e para cumprir o tempo, como me pediste, que o ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete. Este é um pensamento filosófico. Claro que em termos pessoais, eu estou a estudar filosofia, daí usar este pensamento filosófico que efetivamente também nos leva, em termos pessoais, me leva a pensar que quanto mais se abre o caminho, quanto mais a estrada se abre, menos eu sei, mais eu duvido e mais me obriga a refletir, está bem? E que, efetivamente, me leva assim a pensar que o mar é grande e o meu barco é demasiado pequeno. Por outro lado, também este pensamento me leva a pensar e pode ser usado noutra perspectiva, ou seja, em termos de entidades tituladoras. Parece-me legítimo questionar se os notários, enquanto profissionais que estão em igualdade de circunstâncias, enquanto profissionais liberais, que acabam por estar em igualdade de circunstâncias com outras entidades que também titulam, aquela parte
até que ponto, não sei se o que eu vou dizer é mau, mas até que ponto aqueles princípios da livre escolha, da imparcialidade, não sei o quê, eles são cumpridos, sendo agora ele um profissional liberal. Não sei. Também me leva a pensar outra parte que nós também tivemos a oportunidade de falar antes. Eu acho que, se calhar, quando foi criado esta lei, que afinal já passou efetivamente algum tempo, a ideia é que isto não iria resultar. Mas o que é certo é que resulta. E o que é certo é que agora muitos advogados e muitos solicitadores fazem títulos. Embora, na minha perspectiva, tenham clientes. Agora, é assim, seria necessário dotar ou obrigar, entre aspas, da mesma forma que os notários têm uma formação específica para serem notários, acho que estas novas entidades, tal como nós falámos, os agentes de execução também têm uma formação específica para serem agentes de execução e depois passam num exame. Acho que cabe ao legislador, efetivamente, criar uma formação específica para estas novas entidades, para que elas se empoderem e efetivamente se sintam pronto, que haja, como é que eu vou dizer, conhecimentos bastantes, porque isto de titular não chega só olhar e cumprir e fazer minutas. Há um direito substantivo que é muito importante saber para que se titule. E acho que está na hora de o legislador criar efetivamente uma formação específica para que se possa titular. Claro que todas estas entidades, acima de tudo, tem que haver esta sensatez, têm que ser responsáveis e têm que fazer os seus atos com responsabilidade e acredito que os façam. E agora, com tantas mudanças, nomeadamente as que vêm a caminho, esta nova forma de celebrar os atos à distância, não é? É a hora de todos os envolvidos usarem de sensatez, que se pode traduzir em responsabilidade, de forma a que nunca se ponha em causa a segurança jurídica, que é isso que todos nós procuramos, e de que o exercício da função notarial não seja encarado de forma mecânica, ou seja, como se a prática notarial se traduzisse num mero preenchimento de formulários ou de impressos pré-elaborados, como nos dá conta Monteiro Guerreiro, pois nesse dia deixa de haver notariado como nós o conhecemos e do qual eu tenho saudades. É com esta frase que eu quero deixar para que todos refletimos e pensamos que notariado é que nós queremos. Obrigada, muito obrigada a todos. Obrigada à Ad Notarium pelo convite. Obrigada a ti, grande amigo Heitor, pelo convite. E só posso dizer, estou de coração cheio. Obrigada. Nós que agradecemos, querida amiga Fernanda. Maravilhosa, como sempre, didática, com muito conteúdo, com um coração imenso. Para quem está aqui no Brasil, só para a gente ter noção do tamanho do coração dessa pessoa e da bondade e da vontade de espalhar conhecimento. São 4 horas de diferença. Então, aqui são 19 e 17. Aí são 23 e 17. 11 da noite, né? A Fernanda, ela não dorme. Ela estuda, ela dorme pouco e estuda muito. E eu brinco sempre. Às vezes eu mando alguma mensagem para ela. Falo, Fernanda, não tem problema, me responde amanhã. Aí dá 20 minutos, ela, não, caro amigo Heitor, eu estou aqui online, né? E sempre colaborando com a academia. Parabéns, obrigado. Os colegas aqui no chat, só elogios. Aqui também no WhatsApp, as mensagens. Nós temos colegas aqui, para você ter uma noção do alcance do seu conhecimento e da Ad Notari nesse evento de hoje. Nós temos participantes de Portugal, de Angola, aqui do Brasil, gente que eu tenho certeza que sai com muito conteúdo. Parabéns, obrigado. Vou já fazer um spoiler aqui para vocês. Essa brilhante palestra da doutora Fernanda, ela faz parte de um artigo da próxima revista da academia.
com conteúdos importantíssimos, dentre eles um artigo sobre a titulação dos negócios jurídicos em Portugal, revista coordenada pelos nossos queridos diretores Mark Stauder e Marcos Prado, está aí no forno, em vias de sair, e para aqueles que não conseguiram anotar tudo, tenho certeza que esse conteúdo em breve vai ser disponível. Antes de eu passar aqui a palavra para os nossos colegas no chat, e temos aí mais uns 10, 12 minutinhos de evento, Fernanda, é interessante, né, essa questão da escritura pública versus DPA, né, versus documento particular autenticado, ou não, porque quando a gente estava desenvolvendo os estudos notariais no sistema português, justamente teve essa questão de que antigamente o notário e os registros faziam parte do serviço público, né, não havia delegação, e houve um momento em que teve essa separação, ou seja, aqueles que escolhessem ficar como registradores, como conservadores, se mantinham nas conservatórias e daí ligados hierarquicamente, tipicamente como funcionários, como servidores públicos, né? Sujeitos, inclusive, à hierarquia do Ministério da Justiça, inicialmente do IRN, posteriormente do Ministério da Justiça como órgão do Poder Executivo, né, do Estado, e aí os notários, aqueles que eventualmente quisessem uma nova emoção, digamos assim, alguma experiência na iniciativa particular, então, que optassem pela delegação e aí sim exerceriam o notariado, tal como aqui no Brasil, por delegação, né, mas na pessoa física do próprio notário. E aí é claro que essas críticas surgiram nesse sentido justamente porque os notários, com essa separação, tiveram que se estruturar, né? Alugar prédios, o patrimônio era tipicamente particular, os servidores, desenvolver sistemas. E parece que o Estado português, dos anos 80 até o final dos anos 2000, passou de maneira, digamos assim, aos poucos, né, homeopática, eu ia dizer, esvaziar a competência do notariado, né, com as alegações, como bem disse a Fernanda, do simplex, que é o que eles chamam lá, dessa desburocratização, e aí as competências do notariado passaram a serem esvaziadas, né? Então tem essa crítica que surge, e eu faço duas perguntas aqui para a professora Fernanda antes de abrir para o chat. A primeira delas, como conciliar a fé pública notarial, da autenticidade, da manifestação de vontade, da validade, do consentimento dos DPAs, dos documentos particulares autenticados, né? Uma vez notário, eu tenho por delegação a função pública e ela me traz a fé pública, que é a presunção de validade, de veracidade, né, relativa, enfim, não é absoluta, mas já é uma presunção muito importante e segura juridicamente para aquele negócio jurídico. Ao passo que, para o documento particular autenticado, de lavra de um advogado, de um conservador, de um próprio oficial do registro de imóveis, como funciona essa fé pública? Ela é esvaziada? Perde-se credibilidade? Qual é o índice de fraudes aí em Portugal? Existe? Se puder passar para a gente um texto sim. Falando ainda da privatização, eu também, enquanto era ajudante do notário público, não é? A privatização aconteceu em 2004 e, efetivamente, eu também fui com a notária para o privado. A minha notária, que era pública, também concorreu a uma licença e, neste momento, é notária privada, embora ela
Depois, tanto nós que fomos, que eu era funcionária como ela, se nós quisermos regressar, que foi o meu caso, eu depois regressei e vim para a conservatória, nós podemos regressar ao público. Ela era notária pública, está a exercer funções no privado, mas se ela quiser regressar, ela vai regressar a uma conservatória. Claro que com esse simplex, aliás, lembro-me, nos anos 90 fazia-se escrituras de tudo e, entretanto, começou efetivamente a não haver trespassos, a não haver determinadas escrituras a serem feitas. Com o simplex foi mais, os notários foram privatizados, houve o simplex e o que é que aconteceu? As escrituras tornaram-se facultativas desde logo nos atos da vida das sociedades, que foi aquilo que eu falei. Depois passou a haver estes procedimentos simplificados, casa pronta, balcão das heranças, há quem chame concorrência desleal, e sim, pode ser, e entretanto surgiu em 2008 estes documentos particulares autenticados que podem ser elaborados por advogados e solicitadores. Claro que acredito que os notários e a ordem, pronto, não gostou muito destas medidas e se calhar faz sentido que não tenha gostado. Agora, não tenhamos dúvidas que o notário, tendo em conta esta função híbrida do notário enquanto oficial público e enquanto profissional liberal, que ele tem fé pública e os documentos por si emanados têm fé pública. Agora, o que eu já estudei, o que eu já vi é que efetivamente os advogados, os solicitadores, eles podem não estar dotados desta fé pública, mas aqueles documentos, esses sim, também têm fé pública. Aliás, há um acórdão que vem dizer exatamente isso. Se para determinados, como meio de prova, eu posso ter um documento autêntico ou autenticado, porque agora é a forma, por exemplo, pensando numa compra e venda, a forma para a titular, ou é por escritura pública, ou então os procedimentos simplificados, sempre, não é? Escritura pública ou documento particular autenticado. Se esta é a forma, efetivamente, este documento também vai ficar dotado de fé pública, como meio de prova. Se há muito, como é que eu quero dizer? Eu, se calhar, em bom rigor, e pensando neste adicional de segurança, quando tu pensas num termo de autenticação ou num negócio titulado por um DPA, por um documento particular autenticado, tendo em conta que ele é feito no dia, o termo de autenticação é feito naquele dia e há uma condição de validade para que ele produza os seus efeitos, para que efetivamente seja um DPA, que é o depósito, ele depois de depositado não pode ser mais alterado. Ninguém mais mexe naquele documento, não é? Daí, se calhar, esta condição de validade. A partir do momento que há o depósito, tu deixas de ter acesso a ele. Ok. Se há muitas coisas, eu se calhar, e é daí que eu apelo à responsabilidade de cada um e ao profissionalismo, que efetivamente não é só estes documentos. Tu podes, um advogado, um solicitador, pode reconhecer assinaturas, pode autenticar fotocópias, por aquele decreto-lei 76A. E aí, não sei, aí sim, pronto, o notário, enquanto público, não tinha clientes, um solicitador, um advogado tem clientes. Mas pronto. Ok. Bom, vamos ao chat aqui, temos duas perguntas, até pelo adiantado da hora. A primeira é, Dr. Fausto, o senhor quer fazer a pergunta pessoalmente aqui pelo microfone ou eu posso ler? Bom, eu acredito que... Pode ler, doutor. Pode ler. Obrigado, um abraço. A pergunta do Dr. Fausto Mota, o que seria o depósito, né? Quando a professora fala que para a validade do DPA é necessário o pagamento prévio do depósito, fazer o depósito prévio, né? Ele tem natureza de imposto, eles seriam os emolumentos, e ele pergunta também se existe tabela para... Vou explicar o que é o depósito. Um tabelamento. O depósito forma não tem a ver, não é... Pronto. Sim, o depósito é feito no nosso... É feito
no nosso predial online, no registro no predial online, é feito eletronicamente e enquanto depósito não tem a ver com imposto, mas tem o efeito de depositar aquele documento, colocar aquele documento naquela plataforma que é eletrónica e que passa a constituir um arquivo público, porque efetivamente aquele documento passa a estar depositado e como o depósito em si passa a constituir um arquivo público, onde as pessoas depois podem ter acesso àquele documento. Porque imagina, neste momento, claro que o solicitador ou o advogado tem que guardar o documento original, mas se alguém precisar de um documento, ele sabe que ele está depositado ali naquela plataforma eletrónica. Esse depósito não tem a ver tanto com dinheiro, claro, pronto, se falarmos de dinheiro, ele tem um custo, tu ao depositar tens que pagar um emolumento também, mas isso são emolumentos dos registros da tabela emolumentar, mas não de depósito de dinheiro, mas sim, o documento é colocado numa plataforma. Ok. Ok. Respondido, doutor Fausto? Satisfeito. Obrigada. Obrigado pela presença. A nossa representante da Adnotária, nossa representante alentejana, se não me falha a memória, eu acho que é do Alentejo. Doutora Maria Aurélia, tem uma pergunta aqui sobre a profissão dos solicitadores. Quer fazer a pergunta pessoalmente, doutora Maria Aurélia? Até para me corrigir se é Alentejo ou não? Ela está sem microfone. Bom, a pergunta da doutora Maria Aurélia e que também é a mesma do doutor Marcos Prado, é sobre se a senhora pode explicar a profissão dos solicitadores. Qual é a função dos solicitadores em Portugal? É assim, eu não posso, apesar de eu ser licenciada em solicitadoria e até ter feito o exame à ordem dos solicitadores e dos agentes de execução, eu não posso ser solicitadora, porque sendo eu oficial de registros, tenho este impedimento, tá? Pronto, sendo que eu só sou oficial de registros. Um solicitador cá, e nós acho que já falámos disso, no Brasil não existe, alguém lhe chama aqui o prático do direito. No fundo, aqui em termos de solicitadoria, será mesmo... O solicitador também pode ir defender causas em tribunal ou pode ir a tribunal, mas tem o valor da alçada é o mínimo, pronto. No fundo, eu acho que entendo, neste momento, o solicitador está mais vocacionado para esta área dos registros, do notariado. Agora, há uma série de competências que lhe são atribuídas, por exemplo, aquilo que eu vos falei, aquele certificado notarial, agora tem os autos de constatação, também eles efetivamente, a ordem dos solicitadores tem feito um trabalho imenso e os solicitadores têm imensas competências, áreas onde eles podem intervir, mas eu também acredito que a área de maior intervenção seja efetivamente a do registro e do notariado, mas que há competências abrangentes, muitos, só que quando pensamos em tribunal, e se calhar até era um bocadinho isto que seria necessário definir no nosso ordenamento, quais efetivamente seriam as competências do solicitador e quais seriam as competências de um advogado. Na minha perspectiva, um advogado está mais vocacionado para a parte do tribunal, um solicitador está mais vocacionado para esta parte, seja registros, notariado, para esta parte menos de litígio. Mas não deixa de haver solicitadores que tratam também o litígio e pronto, e como tu falaste há bocado, mas isso são mais que solicitadores, os agentes de execução, que antes eram solicitadores, agora os agentes de execução podem ser também advogados ou solicitadores, e isso é litígio puro, não é? Mas isso já é outra parte. Um solicitador parece-me que é a pessoa certa, se calhar para tratar desta parte, registro, notariado, e em termos de títulos, eles podem fazer tudo e mais alguma coisa, podem também
fazer conhecimentos, há têm tantas competências, claro que há atos próprios de solicitadores e advogados que são eles só que podem fazer, senão, não sei se existe também, por exemplo, imagina assim, tratar de uma compra e venda, se quem faz isso não é um solicitador e um advogado, e é uma pessoa de fora, está a fazer procuradoria ilícita, não é? Um solicitador e um advogado são eles que têm competência para tratar estes atos, para tratar destes documentos, eles são, por inerência, mandatários. Não é? Ok. Um mandato que se presume oneroso, não é? Porque ganham com isso. E estás a ver, mesmo os solicitadores, os notários e os advogados, em termos de registro predial ou até comercial, há uma presunção, eles têm uma representação presumida, eles próprios, um pedido, por exemplo, no registro predial. Para pedir o registro, há regras de legitimidade, só o próprio, pensando assim, só o próprio é o que pode fazer, mas um solicitador ou um advogado também pode pedir um registro em representação daquela pessoa que iria pedi-lo. Ajudei? Espero bem ter deixado bem os solicitadores. Doutor Marcos, está respondido? Está ótimo, muito obrigado. Muito obrigado. Aqui a figura não existe aqui no Brasil, então a gente realmente não existe um paralelo, né? É algo diferente. Obrigado. Nós que agradecemos. E a última pergunta aqui da doutora Audrey. A senhora quer abrir o microfone e fazer pessoalmente? Oi, Heitor e Fernanda, boa noite. Boa noite. Olá! Pode fazer você por aí mesmo. Ah, Seja fiz o tempo, mas parabéns já. Eu aproveito para dar um beijinho. obrigado pela presença, querida. Um beijo, tá excelente. Eu que agradeço. Bom, essa aqui tem que ser um pouquinho rápida, até pelo adiantado da hora, professora, mas a pergunta aqui da doutora Audrey é justamente no sentido, uma etapa antes da titulação, na fase lá pré-negocial, como é que funciona a due diligence, as pesquisas de ônus, de gravames. Ela até relata aqui que no Brasil é uma via crucis, né? É muito difícil. Nós temos aqui o princípio da concentração dos atos na matrícula, mas que é esvaziado cada vez mais pelos nossos tribunais. E em Portugal, qual é a segurança? Acredito que essa seja a pergunta objetiva da doutora Audrey. Em Portugal, qual é a segurança? Analisando a matrícula e verificando a inexistência de qualquer impedimento, existe uma segurança de aquisição de imóveis ou tem que pedir certidão do Algarve até o Minho? Não, é exatamente quando efetivamente se vai titular, o primeiro passo a ser dado é exatamente pedir uma certidão do registro predial, porque é aí que nós vamos ver se aquele prédio tem encargos, se tem ónus, e basta esse pedido. Eu sei que aí no Brasil depois também acho que tem que fazer o estudo da pessoa e tudo, mas aqui não. O registro serve para mesmo para isso, é essa a função. Eu, através do registro, consigo perceber quais os ónus e encargos que se recaem sobre aquele imóvel. E é o registro que me dá essa resposta, é o registro que me dá essa segurança. Claro que como o registro não é obrigatório, depois aqui também há situações, aquela venda a duas pessoas, não é? Que depois isso já é outra história, aquele que registra primeiro, mas presume-se que o registro é exato, é verdadeiro e é ele que me responde a essas dúvidas. Ok. Agradecemos todos os presentes, doutor Mauro Antônio Rocha, nosso vice-presidente, está por aí, quer fazer um comentário, microfone aberto, fica à vontade. Não, eu gostaria apenas de agradecer a doutora Fernanda pela boa vontade em participar aí dos nossos eventos, não é? Eu acho que é muito importante essa interação com a lei portuguesa, né? Para a gente
conhecer aí, fazer a comparação. E é isso, ó. Espero contar muitas outras vezes com a senhora aí para nós podermos desenvolver aí esses estudos todos. Tá bom? Agradecer também ao Heitor pela boa vontade aí em dirigir toda essa demanda. Tá bom, Heitor? Tá bom, doutora Fernanda? Muito boa noite e obrigado. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade. Obrigada. Bom, nós que agradecemos. Doutora Fernanda, obrigado mais uma vez pelo empenho, pela dedicação com a Adnotari, nossa colaboradora internacional, brasileiríssima. E, como reiterando o que nosso vice-presidente disse, já está convidada para outros eventos, outros artigos. Tem um outro spoiler para fazer aqui para os senhores. Em julho, hoje nós falamos sobre o notariado, né? Sobre a titulação. Gente, mês que vem, julho, nós teremos aqui na academia, vou falar, não aguento, a língua, né? Confirmado já pela doutora Mônica Jardim, a sumidade em direito notarial e direito registral a nível mundial, professora coordenadora do CENOR, que é o Centro de Estudos em Notariado da Universidade de Coimbra, e que nós convidamos para julho para fazer um evento que vai ser depois do almoço, à tarde. Nós estamos definindo ainda o dia e o horário certo, mas fiquem de olho, porque falamos hoje sobre notas e mês que vem vamos falar sobre registro. A aula é imperdível, vou falar para vocês, ela aborda também todos os sistemas europeu, latino, é imperdível. E o segundo convite que eu faço aqui para vocês, ainda dá tempo, amanhã é a nossa segunda aula sobre alienação fiduciária, desvendando a alienação fiduciária. É um curso restrito a associados e eu convido vocês porque está imperdível. Dr. Mauro Antônio Rocha, que acabou de falar aqui para nós, é uma das referências em alienação fiduciária, na minha opinião, a maior do Brasil, e aula muito boa das 19 às 22, amanhã a segunda. Visitem lá o Instagram e o site da Adnotari, que ainda dá tempo, tá certo? Um grande abraço a vocês, obrigado pela presença dos associados, daqueles que nos conhecem pela primeira vez. Doutora Fernanda, grande beijo, grande abraço, dorme com Deus e vamos que vamos, porque a Adnotari tá com tudo. Um grande abraço para todo mundo. Obrigada. Obrigado, Keila. Obrigada. Tchau, tchau. Tá. Obrigada a todos. Obrigada. Eu é que agradeço. Obrigada. Obrigado. Boa noite, obrigado. Obrigada. Boa noite. Obrigada aí.